Olá, eu sou a professora Daniele Porto e serei sua professora na disciplina de Química na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre o mercúrio. Vamos entender como ocorre o ciclo do mercúrio no meio ambiente, além de entender o que ele causa quando entra no nosso organismo. Também falaremos sobre a doença de Minamata e quais os impactos do uso do mercúrio na mineração do ouro. Vamos lá? Para iniciarmos, vamos entender como que ocorre a presença do mercúrio no meio ambiente. E para isso, vamos analisar o ciclo biogeoquímico do mercúrio. Analisando o ciclo biogeoquímico do mercúrio, percebemos que o mercúrio ele está presente tanto na atmosfera, quanto na água e quanto no sedimento, em diversas formas, tanto formas inorgânicas como formas orgânicas. A entrada do mercúrio na atmosfera acontece por meio de fontes naturais e também pelas fontes causadas pelo homem, como por exemplo a mineração. Uma das formas que o mercúrio entra na atmosfera é na forma Hg0, ele está no estado de oxidação zero. Só que ele pode sofrer um processo de oxidação fotoquímica, que é uma oxidação causada pela luz, levando então à transformação do mercúrio zero para o mercúrio 2+. E nessa forma, então, o mercúrio ele atinge as águas, onde então pode acontecer o seu processo de metilação. Esse mercúrio ele pode formar algumas espécies insolúveis que vão para o fundo dos rios e dos mares, formando os sedimentos. E é nesses sedimentos que, devido à presença de algumas bactérias, ocorre o processo de metilação. O que é esse processo de metilação? Ao mercúrio são adicionados dois grupos metis, que é o CH3, e essa é uma das formas mais tóxicas do mercúrio para os mamíferos. Solta a vinheta de curiosidade. Agora eu vou falar para vocês uma curiosidade, qual que é a relação do mercúrio com o garimpo do ouro. No processo de mineração do ouro, é feito um processo que se chama levigação. Esse processo, ele consiste em separar o ouro de cascalhos pela diferença de densidade. Então, como que os mineiros fazem? Eles pegam ali uma bateia, que é um recipiente, e ali dentro vai ter o ouro, vai ter cascalho, mas o que lhes interessa é somente o ouro. Então, eles pegam a água, fazem um movimento circular com aquela bateia, de modo que fique somente o ouro nesse recipiente. Então, o cascalho, que tem uma densidade menor do que o do ouro, ele fica na parte superior desse recipiente e com esse movimento circular, automaticamente ele já é separado do ouro. E o ouro, que é mais pesado, fica no fundo desse recipiente. Mas os pedacinhos de ouro que são extraídos no momento da mineração, eles são muito pequenos. Então é necessário juntar esses pedaços até para facilitar esse processo de mineração. E é aí que entra o mercúrio. Eles utilizam o mercúrio para juntar, para unir esses pequenos pedaços de ouro. Mas aí que vem o problema. Eles não querem o mercúrio, eles querem somente o ouro. E para ter somente o ouro, geralmente utilizando um maçarico, esse recipiente ele é aquecido e então o mercúrio ele é volatilizado, ou seja, ele passa para o estado gasoso indo para a atmosfera. Por isso que se tem a contaminação por mercúrio, além também de que esse mercúrio também pode contaminar a água daquele local onde está sendo feita a mineração. Por isso que a mineração é uma das atividades que contribuem para a contaminação de mercúrio da atmosfera e da água. E como eu disse para vocês, no ciclo biogeoquímico do mercúrio, nós temos o mercúrio inorgânico e orgânico. E a espécie tóxica do mercúrio é a espécie orgânica, que é o dimetilmercúrio. E agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa forma do mercúrio. Dimetil, porque eu tenho dois grupos metis, 2CH3. E eu tenho ali o mercúrio também nessa estrutura. Quando esse dimetilmercúrio ele entra em organismos de mamíferos como peixes e até nós seres humanos, ele tem aí um elevado grau de toxicidade. Isso acontece porque ele tem uma grande capacidade de se aderir aos tecidos e causam problemas aí neurológicos. Então, animais e pessoas que são contaminadas por mercúrio começam a apresentar problemas como problemas de visão, tem alteração do campo visual e principalmente problemas neurológicos, né? Então começam a ter problemas também de tremores muscular e por isso então que se deve evitar a contaminação de ambientes, por exemplo, que é causado pela mineração por mercúrio. Quando falamos de contaminação de mercúrio, é muito importante falarmos da doença de Minamata. E para entendermos melhor o que é essa doença de Minamata, vamos ouvir um podcast. Chama o podcast!
Nesse podcast, falaremos sobre a doença de Minamata. A doença de Minamata tem seu nome derivado da cidade costeira japonesa de Minamata, a cidade que sofreu o pior desastre ambiental da história em uma cadeia alimentar provocada pela poluição industrial. Desde 1930, uma indústria local de propriedade da corporação Shiso lançava mercúrio em grande quantidade sem qualquer tratamento na Baía de Minamata. Estima-se que a empresa descartou centenas de toneladas de metilmercúrio no local. Porém, somente 20 anos depois começaram a surgir os sintomas de contaminação. Primeiramente, a doença foi reconhecida nos pássaros, que perdiam a coordenação motora, voavam de forma descontrolada e caíam no solo, além dos gatos que corriam em círculos e espumavam pela boca. A doença posteriormente afetou pessoas, mais especificamente as famílias de pescadores, pois essas faziam grande consumo de peixes e moluscos provenientes da Baía de Minamata, os quais estavam contaminados. A doença foi determinada como uma síndrome neurológica causada por sintomas de envenenamento por mercúrio. No entanto, os médicos só conseguiram chegar a essa conclusão após 10 anos, após o surgimento dos primeiros casos. Inicialmente, os sintomas a surgirem nos humanos eram sutis: fadiga, irritabilidade, dores de cabeça, falta de sensibilidade nos braços e nas pernas e dificuldade de deglutição. Os sintomas mais graves envolviam distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e audição, fraqueza e, em casos mais extremos, paralisia e morte. Na época, milhares de pessoas daquela região ficaram com sequelas permanentes e outras tantas morreram. Aproximadamente 20 mil pessoas se declararam afetadas. Como vocês ouviram no podcast, o metilmercúrio ele é altamente tóxico para os seres humanos. E foi o que aconteceu lá na Baía de Minamata, onde várias pessoas se alimentaram de peixes que foram contaminados e, consequentemente, também tiveram problemas neurológicos graves causados por essa forma orgânica do mercúrio. E por que tem, então, essa contaminação por mercúrio? O mercúrio ele é um tipo de metal que passa por um processo de magnificação trófica ou bioacumulação, que é uma contaminação em cadeia. Como que isso funciona? Uma vez que nós temos o mercúrio presente na água do rio ou na água do mar, os produtores, que são aí os fitoplânctons, eles vão se alimentar dessa água que tem esse mercúrio presente. Consequentemente, o consumidor primário ele vai se alimentar desse produtor que já ingeriu mercúrio e assim vai aumentando a quantidade de mercúrio. O consumidor secundário, que são os peixes, irá se alimentar do consumidor primário, que também se estiver contaminado por mercúrio, esse consumidor secundário também passará a ter mercúrio no seu organismo. E por fim, os consumidores terciários, que são as aves e mamíferos, se alimentam desses peixes e, uma vez contaminados, também irão contaminar os consumidores terciários. Nós analisamos o quê? Que a magnificação trófica ou a bioacumulação, ela acontece da seguinte maneira. Ao passar para o nível trófico superior, observamos que a quantidade de mercúrio, ela aumenta, ela não diminui. Por isso que se chama bioacumulação. Então, ao se alimentar de um peixe que está contaminado, o ser humano ele pode então ter aí uma grande quantidade de mercúrio, visto que ao passar de cada nível trófico na cadeia alimentar, vai se aumentando o nível de mercúrio. Cuidado com o que faz! Cuidado! Tudo bem. É você. Não, não é! McTwisp trouxe a Alice errada! É a Alice errada! É Alice, de fato. Você é mesmo Alice. Eu reconheceria em qualquer lugar. Eu reconheceria ele em qualquer lugar. Bem, como pode ver, ainda estamos tomando chá. E tudo porque eu fui obrigado a matar o tempo esperando o seu retorno. Você está muito atrasada, sabia, levadinha? Bem, enfim. O tempo se sentiu ofendido e parou de vez. Não fez mais nem tique nem taque. Xícara. O tempo é engraçado nos sonhos. Sim, é claro, mas agora que está de volta, precisamos continuar com Glorian Day.
Gloriam Day! Eu estou investigando coisas que começam com a letra M. Qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Fora, cabeçuda! O quê? Fora, cabeçuda, sendo que a cabeçuda e a rainha vermelha. Vamos, simplesmente temos que começar a matança e coisa e tal. Entretanto, é tempo de perdoar e esquecer. Ou esquecer e perdoar, seja qual for a ordem. Em todo caso, o que for mais conveniente. Estou esperando. Tá fazendo tic-tac de novo? Toda essa conversa sobre matança e sangue me fez perder a vontade de tomar chá. Ora, o mundo desmorona e o pobre Chester perdeu a vontade de tomar chá. O que aconteceu naquele dia não foi por minha culpa. Oh, céus. Você fugiu dele para salvar a sua pele. Lambedor de pelo, sem vergonha, ladrãozinho, malabarista de ticaca, ovo podre, balambrada! Chapeleiro! Obrigado. Miau. Já me acalmei. O que há de errado com você, Tarrant? Você era a alma do chá. Você era o melhor dançarino de passo maluco de toda a Espertal. Passa o quê? Passo maluco! É uma dança! Pois é, no Glorian Day, quando a Rainha Branca colocar novamente a coroa, só nesse dia, eu dançarei o passo maluco vigorosamente. Quando falamos da contaminação de mercúrio, nós damos o exemplo aí do chapeleiro maluco. Por que chapeleiro maluco? Esse personagem, ele faz menção aos chapeleiros da época da Europa medieval. Esses chapeleiros, durante a produção de chapéu, eles utilizavam uma cola que tinha na sua composição mercúrio, o nitrato de mercúrio. Por isso, então, que tem esse personagem, que ele tem aí algumas falas insanas, parece que ele está meio desconexo do mundo, porque isso é uma menção à contaminação de mercúrio que esses chapeleiros sofriam, uma vez que eles ficavam ali muito tempo expostos àquela substância que eles utilizavam no seu ofício, no seu trabalho, e eles estavam inalando mercúrio. Por isso, então, que tem esse nome, né? Até a doença causada também pela contaminação de mercúrio também é conhecida como doença do chapeleiro maluco. E também temos uma relação do mercúrio com a alquimia. Os alquimistas, eles tinham aí como principal objetivo desenvolver o ouro. Eles acreditavam que misturando mercúrio com enxofre se tinha ouro. Por quê? Ao misturar o mercúrio com o enxofre tem uma coloração amarela, eles acreditavam que misturando os dois, eles tinham aí o ouro, mas hoje se sabe que isso não é verdade. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de consultar o link do Saiba Mais na sua plataforma e para finalizar eu vou deixar uma frase para reflexão. A ciência é muito mais do que um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar. Carl Sagan, bons estudos e até a próxima aula.